prezado amigo, encontro-me nas matas do Araguaia, de armas na mão, enfrentando soldados que pretendem me apanhar vivo ou morto. Há mais de 6 anos morava nessa região, dedicando-me honesta e pacificamente ao duro trabalho de garimpo ou de marisco. Internei-me na mata, que conheço bem, para combater os inimigos do povo. A próspera e tradicional cidade sul mineira de Passa Quatro, situada aos pés da ingente Serra da Mantiqueira. Há séculos nós estamos na Estrada Real. Há séculos nós estamos em contato com o mundo, porque o mundo da Europa passava por aqui. Com a construção da ferrovia, vieram os europeus, os deserdados da Europa, aquelas pessoas que não encontravam espaço de sobrevivência na sociedade europeia. Vinham para a América, vinham para o Novo Mundo. Aqui era o Novo Mundo. Ele dizia que o avô tinha sido escravo. O pai saiu de uma situação de servidão para o domínio de uma profissão. Era um padeiro. Ele produzia doces e era um cozinheiro que produzia uma culinária francesa. E era chamado constantemente para servir o governador do estado quando ele visitava a região usando trens da ferrovia. Tinha até um barzinho ali na frente ali, que eles vendiam doces, vendiam pães, vendiam... E a gente quase que não saía de lá, sempre a gente estava lá. E o Oswaldo, ele era um pouco mais velho do que eu, mas a gente brincava muito junto, lutava boxe, nadava, ia para as matinhas. Até tem uma matinha aqui no fundo de casa, que a gente dá para ver olhando ali nos murros aí atrás. Ali a gente ia muito lá, brincava muito ali. E aquelas bananeiras que vocês estão vendo ali é o fundo do quintal da casa dele, ó. Essas daqui, ó. É do quintal dele, tem uma mangueira bem aqui, ó, que é da casa dele também. Aquela árvore grande é da casa dele, aquela de lá. É muito. Aqui a gente aprontou muito, viu, quando era moleque, né? Oswaldo.
que o Oswaldo era muito inteligente, mas só que ele trabalhava demais, né? Que eu falo, ele trabalhava até de madrugada, né? Então, para ir para o colégio, eu passava para chamá-lo, porque senão ele perdia a hora, né? E perdia muita aula também, né? Por causa do trabalho dele, ele também perdia muita aula também, né? Ginásio São Miguel de Passa Quatro, educandário católico sob inspeção federal, fundado em 1937 pelos padres do Sagrado Coração de Jesus do Belo Ramos, cuja casa matriz está em Betarrã, a 15 quilômetros de Lourdes, é uma reputada casa de ensino para meninos, funcionando num... As escolas foram sendo abertas por professores europeus. A Revolução Francesa era discutida nos colégios aqui como um momento de libertação. Isso aqui fica bem provisório, viu, gente? O que eu faço? Vai dar. A pessoa vai nós pegando. Ah, tá certo. Vamos isso então. Essa aqui é a ficha deles, são as fichas todas, né? A certidão de nascimento dele. Exato. Finado Afonso, que é sexo masculino, cor preta, nascido em 27 de abril de 1938. Às 21 horas, em domicílio, assim, em casa. É exatamente isso, frequência, as faltas dele. 57 faltas. Ó, estudava Foi latim. aprovado, aqui foi aprovado. Aprovado. 51, ele foi aprovado. O forte era latim e francês, né? Você vê inglês não clássico, né? Eles chamam. Não me surpreende de modo algum que o comandante da guerrilha do Araguaia, Oswaldo Orlando, tenha nascido aqui e tenha encontrado aqui as razões desse E ele é pequenininho, o pai dele matriculou ele no colégio. No colégio foi quando inaugurou o grupo escolar, que era na antiga prefeitura. E o vovô, o pai dele fez um cavalinho de pau. Aí ele vinha, fazia um jornalzinho do lado e vinha correndo nesse cavalinho de pau até chegar aqui no colégio, porque era muito longe. Muito distante. Então para ele era como se fosse uma brincadeira, né? Que não tinha condição, não tinha nada. Então ele vinha e disse que as pessoas que moravam ali na região falavam assim: Zé, por que você quer botar seu filho na escola? Você quer costume de branco? Preto não precisa estudar. Meu pai era comunista e ele assinava o semanário, né? Eu lembro de que quando eu era pequena, eu devia ter uns 6 ou 7 anos, uma vez chegou um rapaz e falou com ele, um rapaz desconhecido. Meu pai tinha esse bar, né? Papai estava no bar. Esse rapaz chegou, falou alguma coisa, lebre. Papai respondeu alguma coisa do tatu e o rapaz falou uma outra coisa que eu não consegui perceber. Aí o rapaz entrou em casa e de lá foi embora, no outro dia. Eu peguei e fiquei com aquilo. Falei: papai, por que ele falou aquele negócio de lebre? Eu não lembro nem qual foi a frase que ele usou. Aí o pai falou assim: isso é uma senha. Você sabe o que é uma senha?
tem a senha, tem a contrassenha. Então a pessoa chega, se eu quero que eu vou mandar um recado para alguém, eu já combino. Então, eu não sabia que na minha casa teria um aparelho. Eu nem lembro se quando eu soube assim, que o Oswaldo era guerrilheiro, eu não lembro de ter comentado com o papai. Você comentou? O que acontece é que nessa ocasião, ele comentou a respeito do tio Oswaldo, de que, olha, seu tio acabou de morrer, entrou na história, não foi? Eu não lembro, não comentei com o papai. Ele falou assim, você vê, né, meu filho? O seu tio Oswaldo, quando tinha 9 anos, né? Não sei se ele tinha medo do escuro e medo de rato. Ele morria de medo de rato. E depois que cresceu, foi se envolver com coisa tão grande, né? Que era um selva, viver no meio dos bichos. Quer dizer que isso aí é uma coisa que surpreende, né? Amado Pai, saudações filiais. Não poderia eu, querido Pai, deixar também de dirigir a minha parcela de reconhecimento e satisfação. Ao mesmo tempo, feliz por ter a bondade divina propiciado a mim na terra. Feliz o Senhor que, com seu exemplo de honestidade e sacrifício, nos mostrou a grandiosidade da vida e nos preparou para este mundo de escândalos e vandalismo, que nos preparou e exemplificou o temor a Deus e o amor ao próximo. Oswaldo Orlando da Costa, Rio de Janeiro, 8 de agosto de 1959. A Escola Técnica Nacional, mantida pelo governo federal, com vários cursos técnicos de nível secundário e complementar. Caro Oswaldo, saúde e felicidade te desejo em companhia dos seus dignos colegas. Deus te abençoe e te guie, meu filho. Um abraço do paizinho, José Orlando. Onde todos irmãos nos sentimos, com amor e alegria cantar. É aqui que o Brasil construímos, pelos sonhos vivemos erguidos, e este sonho de muito é capaz. Esforçados, pacientes, unidos, somos nós os soldados da paz. Essa música, todos os eventos da nossa escola, nós cantávamos. De mão dada. Quando havia uma greve dentro da escola, pelo almoço, pelo bandejão. A primeira vez que eu entrei nessa sala eu tinha 15 anos. Naquela época, final da década de 50, a escola técnica era uma escola muito procurada pelos jovens, porque era uma escola de excelência. Ensino público naquela época era o ensino de excelência no Brasil. Olha que interessante, quando a gente volta ao tempo, estou me lembrando dos idos de 57, 58, 59, quando eu aqui cheguei, vindo das Minas Gerais, um simples adolescente, e encontrei aqui um líder de um tamanho louco, que só tinha tamanho, bondade, doçura, e que eu tive o privilégio, o prazer de dormir ao seu lado durante 2 ou 3 anos, no nosso internato ali em cima. E era um homem conselheiro, era um homem amigo, era uma pessoa que não deixava, que jogava a gente para cima. Eu que vinha de Minas Gerais, um menino adolescente, bobinho, eu até cheguei a ter apelido de mineiro bobinho, porque nada conhecia. E aqui me encontrei com Oswaldo.
E quando eu chegava, eles estavam perto, oi, 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 aquele sorriso, né? Que ele era muito... Ele transparecia uma tranquilidade muito grande. Para nós, ele era... E era muito bonito, era um negro bonito, né? Simpático, agradável. Então, para nós, ele era até uma exceção. Porque ele tinha essa timidez e, ao mesmo tempo, no esporte, ele se abria. Chegando aqui num lugar que me é bastante familiar e que na época do meu amigo Oswaldão foi um lugar que ele realmente se sentia à vontade. Ele mandava a gente bater nele, mas bater com força, bater na cara dele, ele dava a cara para a gente bater, só que era difícil acertar, né? E doía mais a mão da gente quando a gente conseguia acertar ele. E quando ele ganhava para valer. O cara geralmente saia com a orelha vermelha. O jabe dele era um jabe, praticamente um coice, né? Porque ele lutava com o jabe com a esquerda à frente. E quando ele dava aquele soco, normalmente o cara sai, e é exatamente na hora que sai que ele entrava de direita pegando o upper para pegar na ponta do queixo, e se pegasse era chão. Não tinha muito para onde correr, não. O boxe era uma coisa que estava começando a ter muita frequência por causa do Éder Joffre, que estava lutando em São Paulo, foi disputar título mundial de galo, essas coisas todas. Então começou esse movimento, foi quando a luta democrática instituiu esse certame. Luvas de prata, aí fez inscrição, o Rio de Janeiro todo, veio alguns até de fora, em outras categorias. E o Oswaldo achou que aquilo era para aproveitar o que ele poderia fazer de bom, era se inscrever no negócio daquele. E o Oswaldão foi matando gente que aparecia pelo caminho, porque aquele negão de 1,98 m assustava até quando entrava no ringue. E ele foi até as finais, defendendo na época a camisa do Vasco da Gama. Então ele se entusiasmou com aquilo e, infelizmente, conseguiu ir bem longe, inclusive o título. Em outubro de 58, já no final do ano letivo, havia um colega de classe do Oswaldo, chamado Richard. Ele era inclusive norte-americano, morava no Leblon e quando ia pegar um ônibus para vir para a escola, foi atropelado lá no Leblon por um ônibus da linha 109, Grajaú-Leblon, e morreu. Mataram muita gente no Rio, esses ônibus, parece que os motoristas eram compensados pelo número de viagens que eles faziam. Por isso eles saíam feito louco. E o Oswaldo ficou revoltado. Ele e mais um grupo foram visitar várias vezes a empresa. Tentaram acertar que eles dessem alguma indenização para a mãe, que ficou desamparada totalmente. Aí fizemos várias delegações que forçaram a situação, mas a resposta foi negativa. Vou chamar a polícia da próxima vez que vocês vierem aqui. Bom, se é assim... Então foi aquela loucura, os jornais trazendo que os loucos do volante, não sei o quê. Aí resolveram aí queimar o ônibus. E o plano de ação dele, ele dividia em grupos. Um grupo que ia subir no ônibus mais 3 paradas antes. Quando o ônibus parasse no lugar previamente acertado, o motorista e o cobrador seriam imobilizados, uma turma faria os passageiros descerem. Logo que os passageiros tivessem descido, entrava a turma da gasolina e depois da gasolina espalhada, incendiar o ônibus. Eu simplesmente recebi uma incumbência naquela época de tomar uma participação controlando telefones na área, ocupando telefones, que eu nem sabia direito o que iria acontecer. E eu era o responsável para verificar se o ônibus estava totalmente evacuado e eu era o responsável por riscar o fósforo. De um lado, outro do outro, foram jogando gasolina, né? Aí depois o Eduardo acho que acendeu o fósforo, né? Ainda se chamuscou. Só que eu não tinha experiência de uma ação dessa. Eu risquei o fósforo dentro do ônibus e tinha gasolina por fora, nos pneus e tudo isso. Derreteu. O ônibus se dissolveu, a carroceria toda, que era de alumínio, dissolveu no asfalto.
Saí correndo, dando pinote, pegando fogo dentro do ônibus. Essa foi a ação do ônibus 109. No Oswaldo eu conheci, nós nos conhecemos fazendo curso na Escola Técnica Nacional, aqui no Rio de Janeiro. Logo depois que nós conhecemos, vi que o Oswaldo tinha um irmão que era do partido, eu já era do partido naquela ocasião, e nós então começamos a trabalhar em conjunto. Fizemos não só uma boa amizade, muito consistente, mas também começamos a organizar o partido dentro da escola e participar do movimento estudantil naquela época. No último ano aqui, já era um líder dentro da escola. Chegamos a comandar uma greve nacional contra o diretor Francisco Montoya do ensino industrial, que queria acabar com o ensino industrial no Brasil. O Oswaldo era estudioso, né? Não só nas matérias que nós tínhamos na escola técnica, né? Mas era também um estudioso em geral. Ele lia muito, não era uma formação dirigida, nós não tínhamos escolas, etc., de formação política, mas nós tínhamos um grupo que discutia muito política. Oswaldo era da UNE, e muitas vezes nós fomos a UNE na Praia do Flamengo, e Oswaldo nunca podia aparecer muito, porque onde ele chegava, ele ocupava espaço, porque ele era grandão, né, aquele pretão grandão, então ele não podia aparecer muito porque ele era marcado, mas ele nos ensinava como é que a gente devia aparecer, ele nos orientava. E o Oswaldo, a Associação dos Estudantes Técnicos, junto com a União Nacional dos Estudantes Técnicos Industriais, o presidente da associação era o Oswaldo e da União Nacional era o Almir. Fizeram um requerimento, uma petição, e que foi entregue a diversas delegações desse congresso parlamentar, solicitando bolsa de estudo no exterior. O único país que respondeu a esse pedido foi a Tchecoslováquia. Querida Maninha, é extremamente prazeroso o momento de cartas. E ainda mais quando recebo cartas de casa, em especial a sua. Embarcamos no porto do Rio de Janeiro, dia 14 de setembro, pelo navio Claude Bernard, com destino a Le Havre, na França. Durante 10 dias só deslizamos sobre o céu, sobre a água. A França é realmente esplendorosa. Em Paris é muito caro, mas vive-se bem. Dia 2 às 20 horas saímos de Paris e chegamos a Praga. Aqui na fronteira, né, quando o trem parou, a gente olhou para fora, a baita estrela vermelha, né? República da Tchecoslováquia. Aí falei, vixe, vamos entrar no comunismo aí, né? Que era socialista. Na estação de Praga, assim que desembarquei, uma dona boa me pediu um beijo. E lhe ofereci o rosto. Se eu não banco vivo, a fulana me arrancava os lábios. Na maravilhosa Praga, conheci coisas fenomenais, tais como um bar fundado em 1460 e que funciona até hoje. Agora minha cidade é Marian Skelasny. Basta dizer que só tem castelo. E que castelo? Aqui morou Goethe, Chopin, Gogol, Tolstói. É uma linha de homens célebres. Nas ruas a toda hora sou solicitado para ser fotografado ou filmado ao lado de cada dona que me deixa cair o chapéu. Naquela época, praticamente os tchecos não conheciam negros. Jestli víc leży u was, asi 27 nebo 30krát denně. A kde jste se naučil tak dobře česky? Čeština je strašně těžká. My jsme si dali ostříhat dlouho, protože z toho časování skloňování nám padali vlasy. To měl ještě odvahu, patří byl mistrem boxu u nás v Rio de Janeiro. Každý z nás mluvil jinou řečí. Mnoho jsme si nerozuměli. Přijeli jsme do Československa ze všech dílů světa, z Afriky, Asie, Latinské Ameriky.
Geraldo Lima z Kuby, Orlando de Costa z Brasília. Eu trabalhava na Rádio de Praga nessa época e vieram me convidar para participar do documentário, que eu convidasse o Oswaldo. E eles queriam fazer um documentário sobre como os estudantes estrangeiros viviam na Tchecoslováquia. To je Horčička Helenka. Horčička Helenka. Horčička Helenka. Dobře. Každý den jsme tu začínali budíčkem přesně v 7 hodin. Někdo to bral smrtelně vážně, jako třeba budoucí inženýr Orlando de Costa z Brazílie, dvojnásobný mistr těžké váhy v boxu z Ria de Janeiro. To víte, síla zvyku, ale kamarád Eduardo Pomar to nechtěl vůbec pochopit. Mas tem irmão estudando medicina na União Soviética. Não, andou eu tenho no Brasil. Mas creio que tudo vai bem, que daqui a uns 5 anos estaremos juntos de novo. Mili soudruhu, řediteli a soudruzi učitele. Jménem zahraničních studentů chci vám poděkovat za všechno, co jste pro nás udělali. A žije mír a přátelství na celém světě. Děkuji vám. Querido Oswaldo, espero que esteja tudo bem. Aqui estamos com muita paz e saúde. Não sei por que você tem demorado em nos escrever. Mande logo notícias. E que Deus lhe proteja, sempre. Com muita saudade, Irene. Querida mãe, ontem, 14 de setembro, fez precisamente 1 ano que me despedi de você e dos demais manos e amigos queridos. Estou no início da jornada. Tenho saudades de vocês, mas confiante no futuro. Espero que em breve nos veremos. Estou aqui fazendo um filme. E ele fazia o maior sucesso, principalmente com as crianças e com os velhos. Quando ele saía na rua, era um Deus nos acuda. Mariança, lá na cidadezinha, tem uma praça grande. Aí ele ia lá para a praça e não conseguia andar. E no instantinho rodeavam ele, uma multidão, né? Ninguém nem sabia o que tinha acontecido. Basta dizer que estou desconfiado que o PBG pegou e não era brincadeira. Por fim, dê recomendações a todos. Oswaldo PBG, preto, bonito e gostoso. E a nossa palavra de ordem, neste momento, ao povo gaúcho e ao povo brasileiro, é a luta e a resistência contra o golpismo, contra a ditadura disfarçada das oligarquias e das minorias dominantes e reacionárias de nosso país. E quando os problemas se acirram dentro do Brasil, o Oswaldo está na Tchecoslováquia, então sem atividade partidária, né, nenhuma. No processo de divisão interna em 62, ele é procurado, quem eu procuro é o meu pai, converso lá numa viagem que ele fez lá, e o Oswaldo resolve participar então do PCdoB. A grande cisão, o racha que existe no movimento comunista brasileiro, que faz nascer de um lado o PCB, o Partido Brasileiro, de outro lado o PCdoB, acontece em 1962, logo depois da vitória da Revolução Cubana. É nesse contexto que, vamos dizer, uma parte grande, não só do PCdoB, mas de outras forças, tinha ligas camponesas, tinha Polop, tinham várias outras forças que já tinham rompido com a hegemonia do antigo Partido Comunista, que achavam que não ia ter saída no Brasil a não ser através de um processo de luta armada. É nesse contexto que Oswaldo volta para o Brasil. Aí nós voltamos a nos encontrar e ele vai para a Chapada Diamantina, já aí no contexto de uma preparação de algum tipo de dispositivo para a luta armada, para conhecer a região, para ver se ali tinha condições de realizar a guerrilha rural ou não. Foi um momento muito rico, não só em movimentos sociais,
mas em discussão política também, pública, através dos jornais. Havia uma discussão muito grande. E havia também uma conspiração muito aberta, não era uma conspiração fechada de setores militares com grandes empresários. Eles achavam que do jeito que ia aquela movimentação social, aquilo tudo, iria dar numa república sindicalista ou numa república comunista. Atenção, Brasil! Atenção, Brasil! As tropas do 2º Exército, sob o comando do general Cruel, já sitiaram o estado da Guanabara. Diz que no dia do golpe, ele está embarcando para a China para fazer um curso de guerrilha, passa 6 meses na China aprendendo técnica de guerrilha. Quando ele volta via França, via Guiana, via Amapá, Belém. Ele faz um périplo de vários meses para chegar de volta e fazer o contato em São Paulo. Na certa, ele volta já com a tarefa do partido de ser uma das pessoas que vai pesquisar essas áreas onde é possível fazer a guerrilha e uma das pessoas que ajuda a escolher o Araguaia, então, como o teatro onde as condições sociais, políticas, geográficas estão dadas para resistir à ditadura militar que já estava implantada naquele tempo. Já que eles se instalaram pelas armas, já que eles governam pelas armas, já que eles nos tratam na ponta da baioneta, nós vamos reagir com as armas que nós tivemos. A guerrilha do Araguaia faz parte dessa história. O Oswaldão chegou em 1966, a guerrilha estourou em 1972. Ele já era uma pessoa famosa naquela região toda. Ele chegou um hóspede, igual chegava qualquer um. Chegou aquele negão, ninguém tinha conhecimento, né, negócio de diferença entre eles, né, dos paulistas de lá do Araguaia com ele. Quando ele chegou, hospedagem, chegou, se hospedou, a avó arrumou um quarto, ele queria um quarto só para ele, minha avó arrumou, e ele ficou no quarto do meio, quarto sozinho, ele pediu para ele, só um quarto para ele, né. Aí ele tinha umas caixas de madeira, né, 2 caixonas de madeira, muito pesada, né, e umas malas, umas 4 malas, tudo lá no quarto. Aí ele abriu uma caixa, a avó dizia: rapaz, você é um homem forte desse jeito, com esse tanto de mala, para que esse tanto de mala? Ele disse: não, isso aqui é coisa de pesca. Foi a primeira vez que nós estamos aqui na mata, nós estamos perdidos, ele falou para mim, Valdão. Ia demais. Osado era um negão, alto, muito feio, 2,20 m. O sapato dele era desse tamanho, era 64. O sapato dele é 44. Era aqui naquele sapato no Monório, era ele que fazia o sapato dele, especial para ele. Os braços, uma coisa absurda, de grosso, e só às vezes os braços dele era mais grosso que o dedo da gente. E carregava um remanchinho dessa altura. Que ela era de 68, por ali assim, esse pessoal começaram a aparecer por aí. Aí foi quando eu me encontrei no garimpo do Itamirim, em 68, por ali, 67, por ali. Eu me encontro com o Oswaldão lá. Ele, o Gilberto, e nós andamos ali, conversando e tudo, mas ele falava de marisco, não nos falava assim de qualquer outro problema, né? Aí o giro deles era lá em casa, quando eles vinham da fazenda deles, passavam lá em minha casa, arranchava, o Zé Fogo arranchava, que é o Zezinho, o pai é meu companheiro também. Uma vez minha mulher estava doente, eles aplicaram injeção nela, deram remédio, o Oswaldão mandou.
toda vez que ele ia para Aguatinze, ele sempre pousava lá em casa, jantava com nós, dormia lá em casa, e ele sempre pedia a ele assim uma força para ele, que ele dava aquele benzimento nele, para ele se fortalecer. Quando ele chegou, eu estava doente, mas aí viajei assim mesmo mais cedo. Quando chegou no Saranval, ele me atravessou nas costas, dentro do paneiro. Ele botei por cima do paneiro, me jogou, aí eu atravessamos, eu mais o Oswaldão, e fomos para o garimpo, conseguimos. Lá nós pegamos um cristal até grande. A gente estava assim, aí chegava um garimpeiro, disse, Oswaldo, tem aqui essa pedra. Tá. Aí ele olhava e fazia, soprava assim uma coisa, e olha, isso aqui um diamante, esse aqui ele tem, dizia quantos quilates tinha aquele diamante, dizia o valor para aquele garimpeiro. O cara era especialista, ele se especializou em minérios na Europa. Ele conhecia Urana e mostrava para nós as pedrinhas de Urana, o Oswaldão. Esse ele conhecia, ele dizia, olha, isso aí não é, isso aí é para fazer veneno, isso aí é para fazer veneno. E com o tempo ele passou a conhecer praticamente todos os garimpos que haviam ali. E o que ele mais atuava era o garimpo de Itamirim, né, onde ele trabalhou por um certo tempo, né? Oswaldão tinha barranco, particularmente, em três locais de garimpo, que foi a Matrinchã, o Itamirim e também o garimpo do Mamão. Né? Então o Oswaldão tinha lá os seus funcionários, fazia o garimpo das pedras preciosas, do diamante. Todo mundo conhece essa história. E descobriu o ferro de Serra Leste. E descobriu o ferro de Serra Leste e o ouro de Serra Pelada, que ficou lá dentro na escola. Lá onde hoje é o garimpo Serra Pelada, ficou a área do Genésio, onde descobriu, na cabeceira da Grota Rica, justamente foi lá que o Oswaldão tinha tirado, que era para mineração que xingou. O Oswaldão ele já havia estado ali na área onde surgiu depois Serra Pelada. E tudo indica que os guerrilheiros eles tinham estudos e conhecimento da riqueza que havia ali naquela região. Aí viram que ele tinha um documento que significa dizer que era a mineração Xingu Limitada, no processo 813, registrado no DMPM. Aí viram que ele tinha esse documento, aí foram correr atrás de matar para tomar a direção do documento, que era dele, da Sônia e da Dina. Ele convidava alguns para ir para a mata, mas ele mariscar. Eu mesmo, foi um que ele me falou, e você? Você é muito ativo, eu sei que você é caçador, não quer, eu digo, Deus me livre, que eu não largo meu comércio para ir caçar gato e onça. Agora, para mariscar, era só eu e ele de alemão. Era bom companheiro, tinha coragem, né? Aí eu freguês que andasse com ele, mas ele andava tranquilo. Era bom nesse. Matava muito viado. Ele que matou para nós. Ele que matava para nós. Ele que na frente. Ele que matava para nós na entrada. 5 horas de manhã. Aí eu moro no mato. O macaco também a gente inventa. Aí quando é que o macaco fica chupiando? Aí macaco, mora, faz a casinha também assim. Aí não sei tu já. Aí ele ficava. Aí ele respondeu. Aí ele veio, tchau, tchau, tchau. Já vem. Quando é assim, pertinho, tem que chamar bem devagar assim mesmo. Aí eu... Aí o macaco e o almoço no som.
Aí puxavam bem no olho mesmo. Tá. Aí... Então a gente no verão ia para o Angical, para levar o motor para arrumar. E ali eu conheci muitos paulistas. Oswaldão eu conheci antes dessa época que eles ficavam aqui em Marabá, no Hotel São Félix. Negãozão, 2 metros e pouco de altura. Era muito querido do povo. O Oswaldão, ele morava na Barra do Gameleira com Gameleirinha. Essa fazenda lá era minha e do meu irmão, do pai até do Carlão, do Liz. Esse Gameleirinha desce da Serra das Andorinhas. E do outro lado, eu não conheci, mas estava lá o rancho do Oswaldão e os pés de laranja, mexerica que ele plantava. Ele morava ali do outro lado da barra. E ele trafegava de lá para Palestina, para Brejo Grande, e ele era o cara da região aí, né? Eu nem respeitava mesmo, tinha medo do rastro dele, da mão dele, do tamanho dele. Nós gostava dele porque quando ele chegava lá em casa, o que nós tivesse precisando, assim, porque às vezes a gente estava precisando de um arroz, a gente estava precisando de uma farinha, estava precisando assim de uma carne, ou de um sabão, de cal, tudo que aí o que ele tinha, ele ajudava para nós. Se nós tivesse precisando de qualquer uma coisa, ele estava pronto para ajudar. E a gente corria para eles e era servido. Eu mesmo, minha ex-mulher, depois que nós estávamos morando lá, aí minha mulher caiu doente de hemorragia e eu fui chamar eles e eles vieram na minha casa e aplicaram os medicamentos na mulher e ficou boa. Ele trazia remédio para o povo, era um freguês bem quisto com todo mundo aqui dentro da mata. Depois que ele saiu, aí o povo ficaram com medo, porque o exército chegar e um homem que nem ele, eles ficaram com medo, ficou assombrado todo mundo. Agora que nós não conhecia ele como terrorista, não. Conhecia como mineirão, mariscador. Ele sempre me falou que eles eram problema de política, eles eram comunistas, né? Era um problema político, comunista. Aí no tempo do militar ninguém podia falar em comunista, né? Que a polícia pegava, né? Naquela época não sabia não, eu pensava que o pessoal está aqui mesmo, morador está aqui mesmo, assim, ó. Naquela época nós não sabíamos porra nenhuma. Nós vivíamos como camponês. O Oswaldo era garimpeiro e mariscador. Então tinha todo uma vida normal, como o povo de lá. Aí depois, quando os paulistas chegavam, a gente via eles se entrosar, né? Mas a gente não tinha aquela curiosidade de estar curiando, nem saber, e nem ser detetive para dizer alguma coisa, né? Cismar de alguma coisa, não. Não entrava na conversa, né? Eles se conversavam para lá e eles vinham rápido, né? O da Araguaia passava um dia, no outro dia chegava, passava 2 dias. Mata. Já ia embora. Quando queimaram a barraca dele lá, a casa, aí ele também ganhou acho que o mato. Aí eu não vi mais ele. Quando estava com muito tempo, ele chegou lá na minha barraca. Ele e outro homem, um homem novo, bem alto, quase na altura dele, mais fino, branco. E aí saíram, para onde vocês vão, pai? Ai, coisa e tal. Mas aí eles saíam assim, meio espantado, que não tinha tempo de conversar. A última conversa que eu tive com ele foi como eu falei nesse dia, sabe? Ele chegou em casa 4 horas da tarde, lá em casa, nu da cintura pra cima. E aí eu não sabia de nada, eu toquei na história. O que era que ele achava daquela confusão do exército, lá não chega com jeito. Aí a palavra que ele me respondeu, que o exército pensava que eles eram as pessoas mais poderosas.
Quando as tropas do Exército chegam à região, em 12 de abril de 1972, já havia em torno de 69 militantes na região, já divididos em 3 destacamentos e na comissão militar. Eles me convidaram. Aí o Oswaldo falou, disse, olha, só que o nosso trabalho é pesado. Mas ele não contou o significado. Bom, lá estava o Oswaldo, estava a Dina, estava a Maria Diná, Valquíria, estava a Aura, estava a Josia, meu xará, Jaime, Chicão, Chiquinha, não sei se vocês já viram falar o nome dela, mas tinha Chiquinha, né? A Tuca. Então tava essas 10 pessoas lá, né? Ele falou para mim, né? Que queria crescer o grupo, que aí depois do grupo estiver grande, eles atacavam o quartel do 8, depois do quartel do 8 atacavam Belém, e o que ele falou foi isso. Eles estavam no mato já preparado, aí é que eles falavam sobre o negócio da guerrilha. Ele falou para mim ainda para eu passar por lá dele, não, rapaz, não sei guerrear não sei brigar, não sei matar ninguém. Ele não estava aflito, mas no jeito dele, ele se mostrava assim uma pessoa muito preocupada. Aí quando estabeleceu mesmo, descobriram a guerra, como era que estava, aí foi que a gente veio entender, aí foi que eu falei para meu marido, eu digo, então foi isso no dia que ele passou aqui, que eu procurei e ele não quis dormir aqui em casa e muito assim, como quem estava preocupado, e viajou para uma Gameleira. As 4 casas foram evacuadas às pressas. Partimos em marcha para a floresta, cuidando para não deixar rastros, e levando conosco mochilas, armas, panelas, rádio, mantimentos, livros, remédios. Alguns de nossos pertences foram escondidos em locais clandestinos de armazenamento. Acampamos na cabeceira de uma grota, não muito distante de nossa casa principal. Comemos nossas galinhas e fomos dormir, protegidos por um forte esquema de segurança. Começava uma nova vida para todos nós. A vida de guerrilheiros. A Transamazônica é um passo imenso no sentido da ocupação racional de uma área que se caracteriza por um vazio demográfico só comparável ao das desoladas regiões polares. O abrimento da Transamazônica, e eles se intocaram para dentro do mato, mas ninguém sabia qual era o sentido deles, né? E daí, quando foi naquela década de 70, 71, que houve uma manobra do exército por aí esse povo desapareceram aqui. Aí foram embora daqui. Depois que entrou a Transamazônica, aí foi que apareceu, veio a clareza para o pessoal aqui, que eles declaravam que eles eram terroristas. Aí quando o exército chegou em Marabá, justamente ficou no Hotel São Félix. Lá era apoio, era à beira do rio, né? Tinha um barracão de castanha do Bibi Ferreira. Aí eles se hospedavam na beira do rio, foi onde eles fizeram o treinamento. Ali era cheio de exército, né? Aí só que nós também não sabíamos por que e nem o que, né? Que estava acontecendo, ninguém sabia. O exército levou 5.000 homens em 1970, fez uma manobra de Tucuruí a São João do Araguaia, Marinha, Exército e Aeronáutica. Foi a maior mobilização de tropas desde a Segunda Guerra Mundial. Nós fomos muito humilhados no Exército Brasileiro para poder combater os paulistas, os terroristas. Então foi passado todo tipo de tortura para nós. Pau de arara, crucificação no mato. Tivemos que entrar num buraco, 1 metro quadrado, 10 homens, dentro daquele buraco, todos nu, entendeu? E os soldados antigos se faziam de nossos inimigos, para maltratar mesmo, tá? Entendeu? E aí eles passavam um pau com fogo, tocavam o fogo numa vara, enrolavam um pano, uma garrafa de gasolina, tocavam fogo. E passava aquele pau em cima do buraco, com aqueles 10 homens nus, passava assim o soldado antigo, o sargento ficava lá, te vira aí, filha da puta, se abaixa, seus filhos da puta. Aí todo mundo estava num buraco,
de 1 metro quadrado, caber 10 homens grandes do meu tamanho, né? A Dina pega vocês, a Dina atira aqui, ó, por debaixo da perna, ela pega o 38, ela faz assim, ó, vai na mosca. O exército, a primeira manobra, ele não teve coragem de vir enfrentar o Oswaldão. Primeira manobra, ele não teve, ninguém entrou no mato. Só entraram no mato depois que eles invocaram, foram para lá, para Brasília, de lá. Eles invocaram, prendeu o pessoal da região toda. O Curió, por exemplo, ficava lá na fazenda de vez em quando, eu tenho fotografia com eles junto, aqui comigo. Essa foto aqui, ó, tá eu aqui, o Curió do lado. Isso aqui é um aniversário lá em Araguaína, na casa do Gueguinha. E por intermédio dele, ele me deu essa carteira de agente, né, informações. E da época a gente informava alguma coisa para eles aí. Doutor Curió era o seguinte, ele era o informante. Então ele botava o detetive na cidade e ficava só pegando as informações do detetive. Onde é que o sujeito estava, onde é que estava andando, quem é que chegou afrontado da mata, dando notícia dos guerrilheiros que estavam em lugar fulano, era assim, esse é o problema. O Curió era isso. Que ele é marvado, ele, posso dizer, que ele pode até um dia me prender, mas bandido é. Um dia eu cheguei na fazenda, tinha um moreno lá numa rede, e eram umas 2 horas da tarde, aí o Zezão, que era nosso peão, eu falei, aí esse moreno não trabalha não, a gente atua, e era rancho de paia, tudo que a gente tinha naquela época, não tinha casa, era rancho de paia mesmo. E ele me chamou lá para um canto e falou, não, isso aí o Juscelino é um secreto do exército, que está aqui para descobrir o povo do mato. Aí mais ou menos uns 60 dias, mais ou menos, esse Juscelino sumiu da fazenda. E quando a gente menos esperava, ele desceu no helicóptero lá, vestido na farda do exército, do terreiro, com fal nas costas, aí os peões gritavam falando, ó o Cuca, que ele estava lá como cozinheiro da fazenda, né? Então eles mapearam a região toda, mapearam o povo todo. Então ele já sabia quem era que eles iam pegar para ajudar, para trabalhar, os filhos da região, porque tinha conhecimento, tinha facilidade de entrar no mato, entendeu? Rapaz, se perguntava a vida desse pessoal, né, dos guerrilheiros. Como era esse, que queria que eu soubesse da idade, do jeito, caminhar. O exército me prendeu, me amarrou, passou 4 meses eu preso, incomunicável, dentro da base daqui, de tiro de guerra. Daqui eu fui escalado para ir para Abacaba. Da Abacaba eu fui tirar. O exército me investigou. Na investigação eu disse para o exército, conheço a mata daqui de Marabá a Itaipava. Eu conheço toda a mata por aí. Ele diz, para você ser sincero, você vai me descobrir esses companheiros seus. Eu disse, não é companheiro, eu apenas o Oswaldão que era meu companheiro. Mas ele está no mato. Não, pois é, mas você se conhece, você sabe por onde ele anda, por onde ele vai aí, você sabe. Aí me prenderam, me levaram para lá, para a mata. Aí eu fiquei debaixo de ordem, prestando serviço, como rastreador, rastreando o rastro do Oswaldão, para onde ia, para todo pau, cipó, rastreando até os paus que por onde ele pisava, eu rastreei. Como guia, nós entramos com uma luz, nós era a luz, na frente. Todos eles que dizem que é mateiro, ele passou por esse golpe de andar na frente e os homens com o sol atrás, aqui em cima do ombro do guia, eu via o coronel, que fosse o chefe da turma dos 8 homens. Então aquele ia com o pau em cima da costa do freguês. Os camponeses informam que soldados revelam medo. Nas marchas, nenhum soldado quer ir na vanguarda ou na retaguarda. Os milicos vivem de atirar como uns doidos, como se quisessem espantar fantasmas. O exército utiliza a tática dupla, a violência e a demagogia, mas predomina sempre a violência. Os milicos obrigam elementos de massa a servir de guia, porém, ao mesmo tempo, procuram suborná-los. Aí quando ele chegou, ele disse, olha, nós estamos perseguidos pelos camponeses da região. Quem vai pegar nós é os camponeses, não é os militares. Agora só que eu vou fazer, nós estávamos em 18 lá nessa hora, né? Ele disse, eu vou fazer um pedido para vocês, todos que estão aqui. Não vamos atingir nenhum camponês, que eles estão obrigados. Oswaldão era capitão do exército, ele fez curso de guerra
na selva, na China. Ele atira com as duas mãos. Ele é igual o xerife, o Zorro. Ele é o 238. Então vocês têm que ser espertos, senão, se você vacilar, ele vai atirar em vocês, vai matar vocês. Toda a equipe. Viu, seus filhos da puta? Vocês têm que aprender isso. Aí eles procuraram, o que é aquilo? Eu digo, deve ser onça. Porque onça tinha demais, né? Ou se não, alguma coisa que passou aí, os porcos espantaram. Aí um disse, não será os terroristas. Que ele chamava o pessoal que estava na mata aí de terrorista, né? Não será os terroristas. Eu digo, não, isso às vezes é onça, coisa e tal. Quando falou nos terroristas, os soldados deu treme e teve 2 que deu febre. Quando eles falaram para mim que aqueles homens eram terroristas, eu falei para eles. Digo, Senhor, a palavra terrorista eu conheço muito bem. E quero lhe dizer que esses homens não praticaram ato terrorista aqui nesse lugar. Peço-lhe que transmita a todo revoltado, a todo inconformado com a situação de pobreza e de falta de liberdade, a todo perseguido pelos poderosos e pela polícia, que será bem recebido pelos combatentes. Aqui com os revolucionários, ele poderá se refugiar e lutar. Sobre o comando do Oswaldo, quando chegar, qualquer um com ele podia dar opinião. Por ele ser o comandante, mas ele não mandava, não. Qualquer um tinha opinião. Tá entendendo? Quando nós fomos atacados pelos militares, que eles entravam as colunas na mata, os macacos vinham por cima das árvores, naquela maior algazarra, e nós colocávamos a bússola, nós sabíamos quantas colunas vinham na mata, nós ficávamos no meio. Eles nunca vão dizer quantos homens eles perderam, que eles mesmos mataram. Ainda que aqui chovia muito na época, né? Aí os mateiros, que inclusive é o torturado de hoje, que naquela época era mateiro, né? Ele rastreava igual o cachorro rastreou na caça, nós. Aí eu falei pro Oswaldo, digo, Oswaldo, será possível nós fazer um trabalho diferente? Ele disse, como? Digo, no dia que passar a noite chovendo, de manhã nós não saímos. Para não deixar a trilha. Pisada de um bicho com a pisada de um cristão é conhecida. O cristão que anda sugestionado por que não anda é conhecido também. Então, a gente sabe, mais ou menos quem tem a base na mata, e principalmente eu, que era rastreador, eu sabia as bases. Por isso que eu nunca botei o equipe em abismo, não. Chegava perto de uma casa, você fazia todo o jeito dos cachorros não perceber que estava chegando, né? Então o que fazia? A casa estava lá, se aproximava, o máximo para assuntar o que o pessoal estava conversando na casa. Aí o que fazia? Rastejar. Vamos rastejar. Aqui, ó. O fuzil está aqui, ó. Essa aqui é a posição de rastejar, para chegar na casa. Aí você se aproximava da casa e ficava lá. Galinha ficava soltando o que o pessoal falava, entendeu? Para depois, então, pegar o povo. Vem cá, como é que está aquela operação lá em Altamira? Lá em Xambioá, tenho a impressão de que se prosseguir como tem sido executada, mais uns 2, 3 meses liquida-se aquilo lá. Mas eles já conseguiram alguma coisa? Atualmente já pegaram aí quase uns 30. 30? 30. O efetivo mais ou menos estimado está para lá da ordem de 180, 200. E esses 30 que eles fizeram, liquidaram também? Também. Hein? Alguns na própria ação. E outros presos depois, não tem jeito não. E os outros? Não liquida porque não adianta? Não, é porque não consegue apanhar, né? E a população? A população vinha sendo trabalhada lá há muito tempo por eles. A população não tomou conhecimento dessas mortes, não? Deve tomar porque a coisa se processa com a presença dos mateiros e se espalha logo.
Mas eles já sabem, general, já sabem. O principal é que agora eles sabem de cor que a maioria é terrorista e subversivo. General, eles estão praticamente soltos, abandonados. Não recebem dinheiro, não têm o apoio da população. A maioria vive de sobrevivência na selva. Eu tenho a impressão de que mais 2, 3 meses, a despeito de que o cabeça de lá até hoje não pegaram, um tal de Oswaldão. Um sujeito de quase 2 metros de altura, oficial da reserva, CPUR, tenente. Tá lá há 6 anos na área. Mas esse deve ser fácil de achar? Mas esse aí tá internado lá na mata. Tem saída. A região é muito difícil. Se ele bater no Araguaia, tem condições de escapar. Dizia assim, o Oswaldão passou aqui, o exército já sabia lá. Aí o exército já jogava a tropa pra lá, né, guiado pelo Curió, o Major Curió. Aí já levava a tropa lá, chegava lá, meio mundo de tiroteio aí. Nadinha, atirava só nos pau aí, nas folhas. Ele desaparecia. Ele desaparecia, agora se era verdade, ninguém sabe. Eu sei que bala aí o exército gastou demais, né, nessas matas do Pará aí. Falava só que só tinha mais medo era do Oswaldão. Porque além de ele ser valente, era invisível. Quando metia uma arma nele, apontava a arma nele e não achava no ponto. Aí o povo dizia que ele virava um toco, que ele virava um porco. O povo falava isso, só que acho que isso era o contrário, não sei se era, eu não vi isso. Mas como o povo diz, a voz do povo é a voz de Deus, não é? E rezam várias lendas aí que ele era um ser místico, né? Se transformava em pedra, os aldeões falavam isso, os ribeirinhos também. E tem inclusive a lenda dos vários filhos do Oswaldão, né? Do barqueiro lá de Xambioá, São Geraldo, né? De uma outra pessoa que se diz filho do Oswaldão e que as filhas, inclusive, desse sujeito tratam o Oswaldão como neta, pô, como avô, pô. Umas senhoras me falaram que minha mãe falou que eu era filho dele. Tem uma amiga minha que ela é fanática por guerrilha. Toda vez quando ela me vê, ela, olha a neta do Oswaldão. Ela até brinca, não mexe com essa aí não, que essa aí tem sangue de guerrilheira. E tinha muita história, né? E acabou isso foi criando um certo temor no exército, sabe? Que o exército ficou com muito temor, né, do Oswaldão, né? Tenente Sebastião, vimos que você andou recebendo cartas da sua mulherzinha. Que pena, não é? Deixar uma viúva tão moça, só por insistir em lutar contra o povo oprimido do Brasil. Una-se ao povo. Viva o Brasil! Forças Guerrilheiras do Araguaia. Então ele fazia o terror psicológico. E todo mundo tinha medo, tanto do exército como o aeronáutico, e tudo tinha medo dele. Tanto os soldados como os oficiais. Ele era o terror da história. Mas aqui no Araguaia houve sequestro. O Oswaldão teve um filho sequestrado na região. Quando o exército chegava lá e minha mãe despistava e nós corria lá, pra casa da avó. O foco deles era eu e meu irmão, que era que eles queriam que levasse, né? Disse que nós era filho do Oswaldão, ninguém sabia. Aí eu conheci ele, menino. Esse disse que era filho legítimo do Oswaldão. E parecia. Minha mãe tinha morrido, aí eles foram lá e pegaram logo meu irmão. E não me pegaram porque eu tava na rua, eles foram de helicóptero buscar. Nessa época, o primeiro que morreu foi o Cabo Rosa. Por isso, a intimirizou. O Cabo Rosa morreu primeiro. A intimirizou a área. Foi aonde daqui dá para ver
que é ali na Fazenda Cabocla, onde mataram o Cabo Rosa, onde abriram. E na Dormar, foi para comprar munição pro Oswaldão. E nessa missão, aí ele já acionou o Cabo Rosa. Aí o Cabo Rosa foi para a missão, para pegar o Oswaldão. Mas o Oswaldão se aproximou do Cabo Rosa primeiro. Quando o Cabo Rosa chegou na posição, o Oswaldão já estava aí, atirou nele. Quem foi o enfrentador foi o Oswaldo. Nós ajudamos, certo, né? Mas quem toma da frente era o Oswaldo. No período final da guerrilha, quando houve a matança, e o Curió mesmo diz que 41 foram presos com vida e foram mortos, não é? Quem fez esse processo todo foram os paraquedistas do Rio de Janeiro. Que o chefão lá de cima, lá do Rio de Janeiro, queria porque queria caber essa orelha do Oswaldão lá. Porque ele que era o poderoso mesmo, ele que comandava aqui. E o prêmio disse que era uma casa na capital de 3 mil, que nós chamamos mil hoje, que naquele tempo era milhão. Para quem matasse ele. Aí o Oswaldo disse, rapaz, pois agora o negócio vai fechar. Nós temos que lutar. Vamos lutar. Mas é de ficar um aqui para ser a semente, vai ficar plantada aqui a semente. Eles passaram o dia todinho daqui, essa região de Brejo Grande, Palestina, pedindo para o Oswaldão se entregar. Passaram o dia todinho no avião, o pessoal do Exército, pedindo para ele se entregar. E ele não se entregou. E justamente que lutaram demais. Foi tão tal que quando foi do tempo que mataram ele, eles botaram o aviãozinho para voar aqui por cima, por todo o campo. A falar, Oswaldão, te entrega, que tu tá cercado. Quando foi no outro dia, a umas bases de umas 9 horas do dia, aí veio a notícia da mata. Na hora que acabou o tiroteio, as fumaças acabaram, nós chegamos. A equipe chegou junto. Mas aí o Oswaldão já estava morto. Dentro desse rio que eles atiraram nele. Ele estava dentro, inclusive disseram que só pegou o tiro nele, diz que ele tinha até mandinga, que ele era enfeitiçado, só porque estava dentro d'água, e dentro d'água quebra os encantos, né? Aí inçaram ele no helicóptero, que era no meio do mato, né? Inçaram ele ainda caiu, soltou o gancho, ele caiu, bateu nas árvores, muito alto, castanheira 30 metros, 40, 50 metros de altura. Nesse mesmo helicóptero, tornou a pegar, subiu no guincho, jogaram o helicóptero, foram para a base de Xambioá. Aí passearam por cima de São Geraldo, de Xambioá, com ele pendurado no helicóptero, mostrando. Aí ele foi sepultado lá em Xambioá, atrás da base. Aí quando chegaram com ele, lá por umas 4 para 5 horas da tarde. Só que eu não sabia, porque preso não tem direito de saber de nada, não. Chegaram com ele, deixaram lá, jogado, né? Aí quando foi de manhã, o doutor João, que eu não sabia bem o nome dele, mas agora eu já sei, que é o João Lucena Leal, que era quem tomava de conta do comando aqui de Xambioá. Era o doutor João. Aí vai ver teu irmão ali, ver se tu conhece ele. Aí eu fui. Eu não sei mentir. Aí quando eu cheguei lá,
Oswaldo. Esses irmãos aí, isso aqui é o Oswaldo. Irmão, tu vai passar pelo mesmo que ele já passou aí, tu vai passar também. Agora tudo bem. Também saiu. Aí passaram a ordem para outros que ficaram no comando, né? Eles foram tomar cachaça lá pro Xambelá. Para mim fazer o buraco para enterrar ele. Aquele homem não merecia morrer assim, né? Bem, eu estou falando errado. Você me procura se foi justiça ou foi injustiça. Porque ele era um homem muito amigo. Aqui não tem uma pessoa que diga o Oswaldo me fez mal. O Oswaldo fez um negócio feio comigo. O Oswaldo me mentiu. Ele era um homem verdadeiro. Eu enterrei ele lá. Agora que ele ficou aqui, né? Ele ficou aqui. Agora o corpo dele ficou lá. E ele não quis. E aliás, nenhum deles. O Oswaldo, o Dino, o pessoal, meus companheiros, tudo está aqui. Você, reencarnação de Zumbi dos Palmares. Você, reencarnação de João Cândido. E eu tenho muito orgulho de você. Cadê o Oswaldão? Não sei. Aqui com os revolucionários, ele poderá se refugiar e lutar. Sou um patriota, um filho do povo. Aspiro ardentemente livrar a nação do cativeiro, do domínio dos gringos norte-americanos e da ditadura. Oswaldo, de algum lugar do Araguaia.